Aleluia. Deus é perfeito. Ele é lindo. Aleluia. 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, é Ele quem confirma que somos de Cristo, é Ele quem nos unge, Deus, é Ele quem nos sela para garantia do endereço correto, de onde vamos chegar, e é Ele que nos dá o Espírito Santo em nosso coração. Então aqui a gente já entende que se não estivermos vinculados a Deus, se não estivermos em intimidade com Deus, não vamos ter a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Você quer mais hoje da presença de Deus? Repita após mim se você deseja isso. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Agora diga apontando para você. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Abra o seu coração. A palavra já está falando com você. Essa semana, na quarta-feira, nós celebramos Shavuot, a festa de Shavuot, que é também chamada a festa de Pentecostes. E nós percebemos como é importante ficarmos em Jerusalém até que do alto nós sejamos revestidos de poder. E quem é o poder que vai nos revestir? É o Espírito Santo. Shavuot, a festa de Pentecostes, está ligada à descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reveste de poder. Então, Ele libera poder sobre a nossa vida. E esse poder é o quê? É a unção que Ele libera sobre nós. Tem mais de um tipo de unção. Eu vou estar falando daquela que é de dentro para fora. Mas existe, e antes é importante dizer que unção é diferente de habilidade. Habilidade é humano. Eu copiei aqui do dicionário. Habilidade é a aptidão, é a tendência, é a facilidade que você tem para cumprir uma tarefa específica, com um determinado nível de destreza. Você faz bem. A Elia faz bem lá o trabalho dela na cozinha. Quando a Elia ora e ela é usada por Deus, isso é o quê? Poder. É unção do Espírito Santo sobre a vida dela. Vocês entendem a diferença? Habilidade é aquilo que você naturalmente desenvolve, você recebe. É um dom que você tem natural. Algo que você faz bem, você tem habilidade. Agora, a unção não. A unção é uma capacidade sobrenatural que gera poder sobre a sua vida e através da vida de cada filho de Deus. E vem para quê? Porque a unção, ela vem para um propósito. Deus, ele não faz nada sem propósito. A unção, ela vem com um propósito. A unção vem com o propósito de nos capacitar ao serviço. Então, ao serviço do reino, né? E a unção, existe a unção com óleo. Fizemos isso quarta-feira na festa de Shavuot, né? As pessoas que quiseram foram ungidas. Então, a unção com óleo é uma unção visível, né? E ela, no Antigo Testamento, inclusive, ela vinha para separar alguém, por exemplo, para um serviço, separar um utensílio, consagrando ao Senhor. No Novo Testamento, vocês vão ver claramente a unção sendo liberada sobre enfermos, sobre pessoas, inclusive que precisam de libertação, podem ser ungidas. Existe aí uma ação sobrenatural de Deus através da unção. Salmo 92, verso 10. Salmo 92, 10. Hoje eu vou só citar esse verso, mas no tempo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou pregar sobre esse texto. Porém, tu exaltas o meu poder, isso é Davi falando, como o boi selvagem. O boi selvagem, eu já preguei sobre isso numa igreja, o boi selvagem ninguém segura. A cerca que limita o boi comum, o boi selvagem, ela não segura, ele arrebenta.
Ele encara. E aqui Davi está dizendo: porém, tu exaltas o meu poder, o poder que havia nele, como o boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Amados, não precisava nem de eu pesquisar muito. Eu acho que todos os irmãos têm noção do que eu vou dizer. A vida com Deus, ela precisa ser renovada todos os dias. Davi pedia óleo fresco. Senhor, me unge de novo. Renova a tua aliança comigo e a minha aliança contigo vai ser mais do que estabelecida. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, derrama sobre mim óleo fresco. É todo dia uma palavra de direção, uma palavra ali de ânimo na presença do Senhor. O segredo da força de Davi era a unção. Ele foi ungido. Ele tinha condição de exercer no poder do Espírito Santo aquilo que Deus havia determinado para ele. Mas existe uma unção que é de dentro para fora. E essa é que eu quero enfatizar um pouco mais hoje. Efésios 3, verso 16. Efésios 3, verso 16. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória. Então, quem é que vai operar alguma coisa aqui? É o Senhor através de quê? Da riqueza da sua glória, dos tesouros que o Senhor tem. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante o quê? O seu espírito no homem interior. Aqui é no Novo Testamento uma fala confirmando o texto que a gente leu no Antigo Testamento, que é através da riqueza da glória do Senhor, porque o Espírito Santo, a unção dele é sobrenatural e não há o que a gente possa fazer aqui a não ser abrir a nossa vida para que ele opere. Vos conceda sejais fortalecidos com poder. Amados, é muito interessante porque às vezes a gente percebe alguns irmãos, e de um modo geral eu falo, não falo só daqui, mas aqui também, intimidados para algumas coisas no reino, como se não tivessem o quê? Condição de fazer. Amados, quem é que dá a condição para fazer? É o Espírito Santo. Qual é o nosso principal papel? Eis-me aqui. Faça a tua vontade na minha vida. A partir daí o Espírito Santo faz. É muito interessante. Talvez alguns de vocês nunca tenham falado em línguas porque nunca buscaram. Nunca se posicionaram diante do Senhor. Essa casa te dá liberdade. A Bíblia diz que se você tiver língua e não tiver a interpretação, permaneça calado na igreja. Ok, mas isso é para quem está pregando. Porque se eu começar a falar em línguas o tempo inteiro aqui, vocês não vão entender nada. Não vai edificar a igreja. Mas a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica quem? A si mesmo. Então eu e você precisamos, na medida do que o Espírito for liberando sobre nós, falarmos em outras línguas e edificarmos a nós mesmos. E isso você tem liberdade para fazer aqui. Aqui em qualquer outro lugar, né? Na sua casa, né? Mas aqui você tem. Nós cremos assim e damos essa liberdade. Segundo a riqueza da sua glória, que foi o texto lido, é a medida de Deus. É a medida dele. Vos conceda que sejais fortalecidos. Só o Senhor pode nos fortalecer com poder. Sabe aquele lugar que o abraço conforta, e eu gosto de abraço, o abraço conforta, o abraço liberta, o abraço cura, mas sabe aquele lugar lá no fundo do Espírito que só Ele pode fazer? Esse fortalecimento, o abraço não chega lá. É só o Espírito de Deus que pode fazer. E louvado seja Deus que nós temos acesso a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que libera a unção. E como eu disse antes, essa unção tem um propósito. E aqui vai uma pergunta. O que você tem feito com o Espírito Santo que foi derramado sobre você desde quando você recebeu a Jesus? Todos que receberam a Jesus, receberam uma porção do Espírito Santo. Até porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. Então, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já estava o quê? Atuando
na sua vida. E o que você fez com a unção que o Senhor já liberou sobre a sua vida? Se você está vivendo só da história passada, a sua unção é do tamanho que foi derramada lá. Se você está renovando a vida com Deus todos os dias, não só nos cultos quando você vem aqui. Quando você vem aqui é uma bênção, aqui também é liberada a unção. Mas quando você faz isso com um exercício, algo bem da parte de Deus, muito mais profundo, é renovado na sua vida, cada vez que você abre o seu coração. Semana passada nós entendemos que Deus nos deu um destino profético. E quando Ele nos dá esse destino profético, Ele libera uma unção específica sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós venhamos o quê? A viver esse destino profético. Então, quem foi destinado profeticamente para intercessora, o Senhor já tem liberado o quê? Uma unção sobre a sua vida, te direcionando no exercício desse trabalho no reino, desse ministério. E aqui cabe uma outra pergunta básica. Que unção está sobre a sua vida? Amados, não há mais tempo a perder. Quem ainda tem dúvida da unção precisa entrar num propósito. Precisa estar mais diante de Deus, porque Deus não fez pessoas inúteis, que não têm lugar no reino. Todos nós temos lugar no corpo. Qual é a unção que está sobre a sua vida? Porque quando você descobrir isso, você vai amar trabalhar no reino, naquilo que o Senhor vai o quê? Fazer fluir através da unção. Eu tenho dito aqui muitas vezes, quem ouve, inclusive pela internet, já deve ter percebido isso. Eu tenho dito que onde você chegar, o reino de Deus precisa chegar com você. Onde você chegar, a unção do Espírito de Deus que está sobre a sua vida precisa se mover naquele lugar. Algo ali natural vai ser afetado pelo sobrenatural de Deus, o poder de Deus que está onde? Dentro de você. Mas para isso não dá para ter baixa estima e inferioridade e achar que Deus usa a pastora, Deus usa o diácono, Deus usa o outro irmão, mas você, quem é você para Ele usar? Você é um filho, é a filha amada que Ele chamou, selou e derramou a presença dEle. Essa é você, esse é você. A unção nos capacita a trazer o céu para a terra. Nós precisamos desconstruir o modelo da religiosidade. Hoje de manhã eu falava sobre isso. A religiosidade falou pra gente, mentiu pra gente, dizendo que basta ir uma vez por semana na igreja. Vai lá na missa. Vai lá, você vai na missa, está resolvido. É de 6 às 7 ou é de 7 às 8. Você não precisa fazer mais nada. De vez em quando você acende uma vela. Foi assim. Muita gente aprendeu assim. Essa é a religiosidade. E quando nos convertemos, estamos indo para o céu. Muitos de nós como religiosos na terra. Continuamos cumprindo só o quê? Rituais. Mas o Senhor tem nos aberto os olhos espirituais. Essa igreja não tem compromisso com a religiosidade. Essa igreja tem compromisso com a vida com Deus, com santidade, com receber mais da parte do Senhor. E amados, não tem como. Quando a gente abre a palavra, ela nos confronta. Se nós não estamos como o Senhor deseja, a palavra precisa confrontar. Porque senão nós não estamos incomodando o inferno. Aliás, eu já ouvi de alguns pastores sinalizando que se a sua vida está tudo muito bem, a vida o tempo inteiro, é sinal de que já está agradando as trevas. Porque aí as trevas não têm nem trabalho com você. Não se movem. Isaías 10, 27, se você conseguir abrir na Corrigida e Fiel, diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será o quê? Tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo, esse peso, será despedaçado, estraçalhado, por causa da unção. Em algumas traduções, como a minha, Revista e Atualizada, está
será despedaçado por causa da gordura. E por isso nós ungimos aqui, muitas vezes, porque nós entendemos que essa palavra, ela não morreu, ela é viva e ela é eficaz. Por isso nós ungimos coisas e pessoas. Gostamos de receber do Senhor, né? Quem não gosta de receber do Senhor? Mas quanto tempo nós temos dedicado a Ele para avançarmos? Às vezes a gente não recebe mais porque a gente só lembra dele de vez em quando. Né? De manhã eu falava que é muito comum os irmãos que são mais antigos em igreja, inclusive os visitantes que estão aqui, que já vieram de outro lugar, os irmãos devem ter essa experiência. Tomara que não, tomara que só eu tenha vivido essa experiência a vida inteira até aqui. Mas as igrejas evangélicas, eu diria praticamente todas, as que eu conheci todas, à noite elas têm um grupo bem maior de pessoas. De manhã não. De manhã eu não sei o que acontece na cabeça dos filhos e das filhas de Deus. Eles ficam fora da visão. E tem bênção que a gente recebe lá no nosso quarto. A Bíblia fala o quê? Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, dobra o seu joelho, ora, e o seu pai que te vê em secreto te abençoará. Porque tem causas que são só nossas. Essas são ganhas no joelho, lá no nosso secreto, lá no nosso quarto. Mas tem causas que é a igreja intercedendo, a igreja juntos, verdades que são vistas e ouvidas e recebidas pela igreja. Um tem uma palavra, o outro tem um abraço, o outro tem uma revelação, e você só vai ter acesso a isso enquanto você estiver onde? Reunido na igreja. Então é importante, domingo de manhã não tem culto, tem a Tsevaot de discípulos, que é o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de João, hoje estudamos o capítulo 8. Se você quiser estar conosco, no próximo domingo vamos estudar, se Deus quiser, o capítulo 9. Você pode ler na sua casa. E como foi gostoso, porque no culto a gente pode falar, todos podem falar. Hoje todos perguntaram, conversaram, deram exemplo. Foi muito bom, graças a Deus. O culto é diferente, é um outro tipo de ministração. Então, quando você não vem, você, na verdade, deixa de ganhar. E como receber mais do Espírito Santo se você não tiver intimidade com Ele? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da intimidade, é o segredo da intimidade com Deus. Tem um ditado, eu anotei aqui, popular antigo, que diz: dize-me com quem andas e direi quem você é. Com quem passamos mais tempo, nós ficamos o quê? Parecidos com aquela pessoa. E aí, isso aqui é uma realidade no mundo espiritual. Uma palavra tão simples e tão direta. Se eu passo mais tempo com Deus, eu vou me parecer mais com Ele em algum aspecto da minha vida. Mesmo tendo o meu jeito. Cada um aqui tem o seu temperamento. Mas lá no Espírito, nós precisamos receber de Deus e sermos o quê? Parecidos com Ele. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele quer liberar mais da presença dEle sobre você. Mas você precisa estar na posição. Você quer ser usado por Deus? Onde você for. Você quer ser reconhecido como uma mulher de Deus, como um homem de Deus? Pois é, primeiro precisa cumprir o que a palavra diz. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí você segue. Então é primeiro você e Deus, depois você vai ser tremendamente usado por Ele. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai liberar mais dele sobre você. Mas você precisa o quê? Estar ligado nele. Teve um dos pastores, eu ouvi vários, não tive tempo de estudar tudo o que eu quis. Mas alguns falaram assim: como que vai um eletrodoméstico funcionar se você não ligar na eletricidade? Você vai ter o acesso, o eletrodoméstico está ali, mas ele vai se tornar infrutífero, nada vai acontecer. Com Deus não é diferente, eu não estou comparando Deus ao eletrodoméstico, né? Porque o eletrodoméstico só é útil. Mas eu estou dizendo que se você não estiver ligado em Deus, ligada em Deus, você não vai experimentar no profundo tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Atos 2:4, para a gente ir terminando e a gente orar.
Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa casa não entende que para ser batizado no Espírito Santo precisa necessariamente falar em línguas. Mas a gente entende que para ser batizado com o Espírito Santo, necessariamente o Senhor tem que ter te dado um dom, para que você testifique algo que recebeu da parte dele. E a lista de dons, ela é enorme. A gente não vai falar sobre ela hoje. Mas eu quero pegar a parte A desse versículo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem são esses todos aqui? Nós estudamos na quarta. A Bíblia diz que Jesus pediu para que os discípulos dele, não só os 12, ali já tinha uma igreja por começar. A Bíblia diz que eram cerca de 120 pessoas. Cerca de 120 pessoas estavam em Jerusalém esperando que fossem o quê? Revestidas de poder. E justamente em Shavuot, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. E a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em torno de 120 pessoas. Todos. O Espírito Santo não é a unção dele, a liberação de graça não é só para um ou outro, é para toda a igreja, é para todo o corpo de Cristo. Quanto mais unção você receber, mais o Espírito Santo vai mover dentro da sua vida. Quando foi a última vez que você realmente se sentiu mexido, tocado, mexida, tocada pelo Espírito Santo de Deus de uma forma diferente, mais profunda? Deus tem mais dele todos os dias para nós, mas muitas das vezes nós também não recebemos porque nos distraímos com as coisas desta terra. Nós precisamos aprender a trabalhar nessa terra. A gente está aqui. Aqui a gente toma banho, aqui a gente dorme, aqui a gente comemora coisas, aqui a gente almoça e visita pessoas. Mas em todo o tempo nós precisamos estar com o nosso espírito ligado na intimidade com o Senhor. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou através da palavra ao seu coração. O que você precisa dessa palavra? Você que já recebeu a Jesus, o que você precisa dessa palavra? Você que já recebeu a Jesus, é uma unção fresca? É uma unção nova que você precisa? Será que você está precisando de força? De um fortalecimento para você firmar as suas pernas e levantar a sua cabeça, erguer seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. O que você precisa que o Espírito Santo hoje comunique a você? Qual é o tipo de unção? Alguns de nós vão receber unção de cura. Deus tem falado há muito tempo sobre isso no meu coração. Alguns de nós vão receber unção de libertação. Vão trabalhar nesse ministério com autoridade conferida pelo Senhor. Alguns de nós vão fazer como o Paulinho já faz, uma unção de evangelista que está sobre a vida dele. Outras, a unção de missionário, como eu vejo na vida da irmã Luciana. Enfim, tanta coisa. Qual é a unção que você precisa que o Senhor renove dentro de você? Põe-se de pé. Vamos orar. E eu quero que você se desafie a abrir a sua boca e clamar ao Senhor pela sua vida. Não faça oração silenciosa agora. É um clamor. É um clamor. E você que ainda não aceitou Jesus, eu não quero te constranger. Mas se o Espírito Santo falou ao seu coração, igual o diácono João Luiz recebeu lá, a orientação de Deus no meio do campo de futebol, se você quiser, depois você fale comigo, igualzinho o diácono João Luiz procurou o pastor e falou, eu quero Jesus e eu quero me batizar. Se você quiser uma coisa de cada vez, primeiro você aceita Jesus, eu vou orar com você e no tempo certo, se for a sua vontade, você vai ser batizado. E você não tem que ter medo disso. Isso é a mão de Deus.
o amor de Deus trabalhando dentro da sua vida. Então feche seus olhos, comece a orar você primeiro, depois eu vou orar, mas abra sua boca sem vergonha agora e coloque diante de Deus toda a sua necessidade. E se você não tem uma necessidade específica, mas só quer mais da unção, fale isso ao Senhor agora. Em nome de Jesus, que você abra a sua boca e clame pela sua vida, clame pela vida da sua família, uma família cheia da unção de Deus. Talvez você precise estar dizendo agora: Senhor, eu profetizo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reivindique agora o cumprimento da palavra. Não é dar ordem a Deus, mas é liberar a palavra profética que o Senhor já autorizou na Bíblia, naquilo que Ele já revelou. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo a salvação da minha casa, da minha família, aqueles que estão distantes de Ti, que voltem para a Tua presença. Libera unção, Senhor amado, ainda maior sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, para que sejamos usados pelo Senhor na nossa família, na nossa parentela. Declaramos, Senhor, uma próxima geração sacudida pelo Teu Espírito Santo, uma próxima geração carente do Teu amor, uma próxima geração que pede, Senhor, vem habitar na minha vida. Libera, Senhor, unção de cura nessa noite. Libera, Senhor, unção de libertação. Quebra um jugo nessa noite pela unção liberada da Tua parte. Senhor, que aquele que chegou com um peso saia aliviado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, se porventura tem ali no coração dizendo: eu preciso de resposta, libera as Tuas respostas nessa noite de forma sobrenatural. Mas lembra o nosso coração que a primeira proposta do céu não é a bênção da terra, mas é a bênção do Teu sobrenatural sobre nós. Aleluia! Recebemos com alegria a Tua presença, recebemos com alegria a Tua unção e te pedimos, Senhor, que haja em nós fome e sede da Tua presença. Nós dependemos de Ti. Aleluia. Completa, Senhor, a Tua boa obra nesta palavra. Vivifica essa palavra no nosso coração. Que haja um mover sobrenatural dentro de nós. Troca o coração de carne por um coração rendido, Senhor, na Tua presença. Dá-nos uma semana, Senhor, do Teu sobrenatural. Dá-nos uma semana onde nós vamos abrir a boca e a Tua palavra vai brotar de dentro de nós. Dá-nos uma semana de águas vivas fluindo de dentro de nós. E que nós estejamos fortalecidos na rocha que é Jesus. Quando o vento vier, minha filha, meu filho, firme os seus pés na rocha que é Cristo. Ele vai te sustentar. Você pode sentir o valor do vento, o peso do vento, mas você não vai quebrar, porque você está firmado, firmada em Cristo Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, Pai, Elohim, Criador, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, aquele que nos cura, aquele que nos salva, aquele que nos liberta, aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E, Senhor, que a comunhão, a consolação do nosso amigo Espírito Santo, aquele que nós temos intimidade com Ele, seja conosco aqui. Seja, Senhor, com os nossos familiares de perto e de longe. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia.
Exaltado seja o Deus que fala no meio da igreja, através da sua palavra e no nosso coração. Deus abençoe. Boa semana.